A Lei do Triunfo. Hoje é o dia 14 dessa série de vídeos no qual nós estamos estudando os 16 capítulos presentes no livro A Lei do Triunfo, escrito por Napoleão Hill no século passado, e hoje é o dia 14, então já estamos na reta final. Pretendemos fazer, além das duas últimas aulas que estão presentes neste livro, fazer também uma aula bônus, uma aula extra, aplicando de forma prática, estudando estudos de casos de pessoas que utilizaram esses princípios em sua vida. No dia de hoje nós falaremos a respeito da lição 14, ou do 14 princípio, 14º princípio entendido por Napoleão Hill, que é aquele que levou as pessoas a atingir o sucesso em sua pesquisa que ele fez. E antes de começar a aula de hoje, gostaria de fazer uma pontuação. Vocês podem perceber que, à medida que as aulas vão passando, o tempo que nós estamos desprendendo para realizá-las vem diminuindo, não é mesmo? A primeira aula nós tivemos quase 40 minutos, a segunda 30, e isso vai diminuindo até a média de 20 minutos que nós estamos mantendo aqui. Porque uma vez que nós entendemos os princípios, ou seja, uma vez que nós temos a base introdutória do livro A Lei do Triunfo, da filosofia do sucesso de Napoleão Hill, então fica mais fácil trazer as aplicações. Então as primeiras aulas precisam ser, sim, de forma mais conteudista, né? Precisam ter um conteúdo maior, mas as aulas subsequentes podem ser um tempo menor, porque nós já temos a base, nós já erguemos a estrutura. Quando nós vamos edificar uma casa, por exemplo, é tido muito tempo para construir a estrutura, para fundamentar a base. Mas uma vez que existe essa base pronta de princípios, de entendimento introdutório, então é possível partir para as partes mais avançadas, ou talvez mais superficiais deste assunto que já foi antes sedimentado com o conteúdo introdutório. Por isso que vocês podem perceber que as aulas têm diminuído um pouco em relação ao tema, mas eu espero que não tenha diminuído com o conteúdo, porque eu tenho feito o melhor que eu tenho com as condições em que eu estou inserido. Então, o conteúdo eu prometo entregar de forma mais rápida, concisa, direta, simples também, para que todas as pessoas que passem por essa série de vídeos possam também aplicar em sua vida, porque conteúdo por conteúdo qualquer pessoa pode ter, não é mesmo? Conhecimento, informação, mas como a gente viu na aula sobre pensamento preciso, o conhecimento só é relevante mesmo quando nós podemos aplicar em nossa vida. Nós tendo esse filtro ou a maturidade de separar conhecimentos, informações realmente de fatos que são verdadeiros, ou seja, informações que não são precisas, com conhecimento de fato, com informações, com fatos constatados. Então isso a gente pode também filtrar entre aqueles dados e informações que são verdadeiros, mas que não são aplicáveis, e aqueles que são verdadeiros e podem ser aplicados, são relevantes para a nossa vida, podem ser utilizados como um instrumento, realmente, como um ingrediente para essa comida, para essa refeição que nós estamos construindo com cada ingrediente aqui, cada lei que nós estamos lendo essas 2 semanas de desafio, utilizando assim, para atingir o sucesso. Vamos dar início então à aula de hoje. A lição 14 do livro A Lei do Triunfo, Napoleão inicia escrevendo o seguinte: sob circunstâncias comuns, fracasso, entre aspas, é um termo negativo. Nesta lição, a palavra terá um novo significado, pois tem sido empregada de forma muito incorreta e, com isso, trazido dor e sofrimento desnecessários a milhões de pessoas. Isso é uma verdade, não é mesmo? Quantas pessoas olham para alguém que aparentemente não teve sucesso na vida e falam: olha lá, um fracassado, alguém que se manteve em fracasso. Isso às vezes torna um malefício para a pessoa que está falando, porque ela também está se alimentando daquilo que ela tem dito, mas também se torna algo ruim para a pessoa que ouve que ela é fracassada e assimila isso para a sua vida. Por isso que é necessário com que Napoleão Hill faça esse disclaimer, sabe? Essa mudança, ou talvez essa palavra introdutória, para dizer que o fracasso é muitas vezes tido como algo negativo, mas para a filosofia de sucesso, que o autor entendeu quando ele fez a pesquisa das pessoas que tiveram sucesso, muitas vezes o fracasso pode se tornar algo positivo, como nós iremos ver ao longo desta aula. Ele ainda vai continuar dizendo: de saída, vamos distinguir fracasso de derrota temporária. Vamos ver se o que frequentemente é visto como fracasso não é, na realidade, nada mais do que uma derrota temporária. Além disso, vamos ver se essa derrota temporária não é normalmente uma bênção disfarçada, mas por nos trazer à tona com um solavanco e redirecionar nossa energia por linhas diferentes e mais desejáveis. Esse é o ponto central, o ponto nevrálgico desta aula, de que o fracasso, na verdade, pode ser distinguido de uma derrota temporária. Então, a derrota temporária, ou você tentar realizar algo, construir um projeto, realizar um objetivo e não ser bem sucedido nele, não quer dizer que você não é fracassado. E talvez esse é o motivo pelo qual essa aula é uma das mais importantes
de todo o desafio. É claro que vocês podem perceber que todas as aulas estão falando que são mais importantes. Eu falei que a aula sobre pensamento preciso é importante para essa época, também a aula sobre a cooperação, sobre a concentração também são importantes para nos tirar da distração, mas o fracasso é presente em todas as estações, em todas as vidas, em todas as pessoas que uma vez tentaram construir algo de sucesso, é inevitável que elas tenham fracassado ou passado por aquilo que Napoleão Hill escreve como uma derrota temporária. Temporariamente eles foram derrotados, ou temporariamente eles não atingiram aquilo que eles queriam, porque, como nós vamos ver ao longo dessa aula, o sucesso ou o acaso vem para todas as pessoas, mesmo aquelas que estão preparadas e até mesmo para aquelas que estão principalmente, né, para aquelas que estão despreparadas. Por isso que o fracasso, ou ressignificar a palavra fracasso e distingui-la dessa derrota temporária, é essencial para nós, de fato, conseguirmos permanecer firmes em nosso objetivo e prevalecermos, de fato, a despeito das circunstâncias diversas que vêm contra toda aquela pessoa que busca construir algo relevante para a vida dos outros. Continuamos então no texto, ele vai dizendo assim: nem derrota temporária, nem adversidade equivalem a fracasso na mente da pessoa que olha para elas como um professor que ensina alguma lição necessária. Na verdade, existe uma lição importante e duradoura em cada adversidade e em cada derrota. Em geral, é uma lição que não poderia ser aprendida de nenhuma outra maneira senão com a derrota. Napoleão Hill compara o fracasso ou a derrota temporária, esse estado intermediário de você buscar o seu objetivo principal definido, que nós falamos na segunda aula, buscar aquilo que você mais almeja, que seu coração, em seu desejo ardente. Existe esse estado intermediário entre o ponto A, que você se encontra no presente, e o ponto B, que você busca no futuro. Existe esse caminho, essa jornada. E muitas vezes você passar por deslizes, talvez você desviar um caminho ou não entender qual é o verdadeiro caminho para ser seguido para atingir esse objetivo, muitas vezes isso pode ser tido como a derrota temporária. E para Hill, essa derrota pode ser considerada como um professor, como uma lição que nos ensina aquilo que deve ser feito. Ou, às vezes, muitas vezes, aquilo que não deve ser feito. Então, seja para o bem ou seja para o mal, toda derrota temporária, todo fracasso nos ajuda em alguma coisa. Seja nos mostrando aquilo que deve ser feito, nos direcionando o caminho que deve ser feito, ou pelo menos ajudando também em mostrar aquilo que não deve ser feito. Então, se nós cometemos algo errado, se nós investimos em alguma coisa que não deve ser investida, e nós percebemos que esse investimento não era para ter sido realizado, pelo menos esse acontecimento, esse fato já vai servir para nos abrir os olhos e pensar: eu não deveria ter feito isso, então nas próximas vezes eu não vou fazê-lo, porque a sabedoria, como eu falo aqui muitas vezes, é você aprender com o erro dos outros. Ao longo desses estudos, nós estamos aprendendo com o erro de várias pessoas, o erro do próprio Napoleão Hill, que nós vamos ver nessa aula, os erros de pessoas de sucesso, ao passo que a inteligência é aprender com seus próprios erros. Nós não queremos ser apenas inteligentes, é verdade? É claro que ser inteligente é importante. Desenvolver o intelecto, expandir a sua consciência é essencial para atingir o sucesso e viver uma vida de maior plenitude. Contudo, se você não passar do estado de simples inteligência humana para buscar a sabedoria de entender o erro dos outros, aprender com o caminho das pedras de pessoas que vieram antes de nós, então dificilmente você vai atingir o sucesso, que é aquilo que nós estamos buscando aqui nesta aula. Então Napoleão Hill compara então o fracasso com um professor, o fracasso sendo esse guia às vezes mudo, ou talvez que não fala, mas que nos mostra os sinais, que nos mostra as evidências do caminho que deve ser seguido, ou ainda o caminho que não deve ser seguido, porque ao fracassar, nós estamos vendo algo que nós fizemos e não deveria ter sido feito. Então agora nós podemos tirar nossos olhos daquilo que foi errado e passar nossos olhos para aquilo que deve ser feito mais para frente. A partir de agora, então, entendemos que quando nós estamos no fundo do poço, do fracasso ou da derrota temporária, o único lugar que nós temos para olhar é para cima, é para o nosso alvo que nós estamos buscando. Então, essa bênção disfarçada do fracasso ou da derrota temporária, como Napoleão Hill nos ensina, pode ser ressignificada ou pode ser entendida como aquilo que vai nos trazer para o nosso propósito definido. Não a nós ficarmos no fundo do poço apenas cavando, mas buscando se afitolar nos seus fracassos. E quando uma pessoa diz que você é um fracassado, você entender isso como sua identidade, é dizer que não, eu não sou um fracassado, eu apenas estou passando por uma derrota temporária, como Napoleão Hill nos ensina. E assim, você entender que a cada vez mais, a cada erro talvez entendido, compreendido qual é o princípio que levou a este erro, qual é a causa que trouxe esse efeito, a cada erro ou a cada acerto, cada coisa está nos proporcionando estar mais próximo do nosso propósito definido. Essa é a maravilha da sabedoria, essa é a maravilha também da inteligência, do entendimento correto, dos princípios que existem há anos e que têm há muito a nos ensinar a respeito da vida. O autor continua dizendo assim: a derrota normalmente
conversa conosco em uma linguagem muda, entre aspas, que não entendemos. Se isso não fosse verdade, não cometeríamos os mesmos erros várias vezes sem lucrar com a lição que podem nos ensinar. Se isso não fosse verdade, observaríamos mais de perto os erros que outras pessoas cometem e lucraríamos com eles também. O fracasso, então, ou a derrota temporária, simbolizam essa linguagem muda, nos ensinam de forma sutil, latente ou indireta aquilo que não deve ser feito. Então, para um bom entendedor, como diz o provérbio popular, meia palavra basta. Você sendo bom entendedor, você sabendo discernir os tempos e estações, você tendo sabedoria realmente para exercer o seu chamado ou desenvolver aquilo que você sabe que você tem a agregar à vida dos outros, isso vai ser como uma linguagem muda. Ainda que você não tenha pessoas ou guias, mentores que venham a mostrar para você este é o caminho que deve ser seguido, ao menos o fracasso vai fazer isso. Por isso tem uma frase muito famosa no mundo dos negócios que é erre rápido, erre cedo. À medida que nós vamos nos crescendo, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, é inevitável que nós venhamos a errar. Quando uma criança está dando seus primeiros passos, é inevitável que ela venha a cair. Quando nós estamos aprendendo a andar de bicicleta também, é esperado que nós cometemos deslizes. Quando nós estamos aprendendo um idioma novo, é inevitável que nós cometamos alguma gramática incorreta, alguma flexão errada do verbo. Mas é esperado de pessoas que estão aprendendo. Então, é mais importante nós errarmos no início da jornada, porque nós não temos muito a perder, porque nós estamos começando, do que errar quando nós já estamos no final, quando nós já estamos com uma família estruturada, quando nós temos um negócio pronto, quando já existe algo muito consolidado. É muito mais difícil nós errarmos e não aprendemos com a lição ou com a bênção disfarçada do fracasso que nós estamos vendo aqui. Por isso, como dizem nos negócios, erre cedo, erre rápido, erre logo. Mas nunca se esqueça de que você deve aprender com os seus erros, porque errar por errar não vai te deixar mais próximo do seu propósito. Mas errar, aprender com os seus erros e, a partir desse aprendizado, aplicar novas estratégias, novas táticas para você vivenciar aquilo que você deseja, sim, vai ser uma mudança decisiva em sua vida. E sobre mudança decisiva, é aquilo que Napoleão Hill escreve nas próximas páginas. Ele escreve sobre 7 momentos críticos, é isso que ele chama de momento crítico em sua vida, ou pontos decisivos. O livro mais novo fala sobre momentos críticos e o livro mais antigo fala sobre pontos decisivos, que foram erros que ele cometeu ao longo da sua jornada, ou seja, fracassos, erros por ignorância, erros às vezes que nem ele mesmo foi culpado, mas que devido à circunstância, lembre-se que Napoleão Hill está inserido no contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, ele passou pela crise econômica de 29, ele passou por momentos muito difíceis. Então ele fez investimentos que não renderam a ele lucros ou rentabilizações que ele gostaria de ter. Mas a partir de cada erro, ele vai nos ensinando que cada erro o trouxe mais próximo daquilo que ele queria. E ao ler essas páginas, eu me lembrei muito também do livro do Flávio Augusto da Silva, fundador da WhatsApp Online e agora do grupo Wise Educação, que antes teve a Rolando Cid, mas já perdeu também. E nesse livro, Pontos de Flexão, Flávio Augusto, empresário brasileiro, bilionário, traz do ponto de vista matemático esse conceito de pontos de flexão para o mundo dos negócios e também para a nossa vida pessoal. Ou seja, assim como na matemática, o ponto de inflexão é esse momento em que em uma equação ou um gráfico tem sua jornada totalmente mudada, uma volta de 360, do mesmo modo, esse ponto de flexão Flávio Augusto utiliza para a sua vida, mostrando cada decisão que ele tomou, cada momento, cada erro, cada fracasso, cada derrota temporária, como nós estamos vendo aqui na aula de Napoleão Hill. Cada coisa se tornou como um ponto de inflexão. E nesse momento, a gente não pode deixar de decidir. É necessário que nesse momento de ponto de inflexão, como Flávio Augusto escreve, ou os momentos críticos, como Napoleão Hill escreve, é necessário que nós saibamos tomar decisões. E até mesmo não tomar decisão já é uma decisão. Já é decisão da apatia ou da inércia. E às vezes, não tomar decisão é muito mais perigoso do que você agir, do que você quebrar a cara, talvez você cometer o erro, porque você está errando na intenção de fazer aquilo que é correto. Eu aprendi isso com o Bernardinho, no seu livro Transformando o Suor em Ouro, que foi um grande treinador técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, que ele diz isso. Como ele vai sondar e punir ou recompensar uma pessoa que cometeu algo errado? É vendo a intenção dessa pessoa. Se ela errou com a intenção de errar, com a intenção errada no seu coração de errar, então a gente tem que punir. Mas se ela errou com a intenção de acertar, então ela pode ter uma segunda chance, porque ela tinha a intenção de acertar. E esse mesmo raciocínio pode ser trazido aqui para a nossa vida. Se nós errarmos com a intenção de acertar, de crescer na vida, de contribuir na vida dos outros, é inevitável que nós, uma hora ou outra, atinjamos o sucesso. Mas também, como nós estamos vendo aqui, nesses momentos de decisão, nesses pontos de flexão, como o Flávio Augusto escreve, também é
é muito provável, é bem possível que você também venha a sofrer, porque nós estamos muito suscetíveis a passar por sofrimentos, não é mesmo? E enquanto eu li essas páginas também, está contido em seu livro, nesse capítulo, a seguinte frase: ninguém vive direito, a não ser que se viva de tal modo que quem quer que o encontre vá embora mais confiante e alegre em virtude do encontro, do contato com essa pessoa. Então, coloque como propósito definido, mesmo que, ou talvez, caso você ainda não tenha identificado qual é o seu propósito, qual é a obra que você está construindo nessa vida, coloque como primeiro propósito de que cada pessoa que passar por você, você vai torná-la melhor, você vai torná-la com uma vida melhor, ou com um direcionamento melhor de vida, através do seu próprio exemplo. Você, de fato, contribuir na vida dos outros. Essa é a melhor coisa, ou a melhor recompensa que nós temos para construir em nossa vida. Napoleão Hill vai falar ainda o seguinte: o curso do qual esta lição faz parte é a soma do que ele adquiriu por meio desses fracassos. Se este curso provasse de valor para nós, como ele espera que aconteça, pode dar crédito aos fracassos descritos nessa lição. Olha só, cada um dos 7 momentos decisivos que ele escreve neste livro, nesse capítulo de forma mais específica, se tornaram a base que o permitiu escrever cada um dos princípios que nós vemos aqui. Então, se Napoleão Hill não fosse capaz de usar a sabedoria para aprender dos erros e de se reinventar, de crescer frente às adversidades, talvez nós não teríamos acesso a essa pérola de sabedoria, a esse tesouro muito grande da sabedoria, do sucesso humano. E ele ainda continua escrevendo: não existe fracasso para o homem que segue lutando. Um homem nunca fracassa até aceitar a derrota temporária como fracasso. Existe uma ampla diferença entre a derrota temporária e fracasso. Diferença que ele tenta enfatizar ao longo dessa lição, e também a diferença que eu espero que você tenha aprendido durante esse momento que nós estamos aqui juntos. O fracasso, meus amigos, é algo presente, é um estado realmente constante que não pode ser mudado. Mas uma vez que a gente é capaz de reinventar ou tirar realmente a palavra fracasso do nosso vocabulário, então nós podemos entender cada erro, cada revés da vida como uma derrota temporária. E assim, vai ser impossível para a pessoa que segue lutando, como a Napoleão Hill escreve, ela ter o fracasso, porque para ela não existe fracasso de forma antes, né? Também aprendi isso com Kaiser, um grande nome do marketing brasileiro, que nada pode parar se você não parar por nada. É uma frase que pode ser um pouco coaching, né? Mas que faz sentido. Se nós não deixarmos ser parados, ou seja, se nós permanecemos fiéis àquilo que nós somos chamados, se nós, de fato, nos reerguemos frente à crise. Lembra aquele filme do Rock Balboa, que ele está discipulando, né? Eu acho que ele está treinando com Creed, se não me engano. Ele vai dizer que a vida não é sobre a quantidade de socos que você é capaz de dar. Ele está no contexto da luta, da briga. A vida é sobre você ser capaz de reinventar, de reerguer frente a cada luta, a cada soco, e seguir em frente. É ser como resiliente, de fato. Não, na verdade, não é ser como resiliente, que é voltar para o seu estado original, mas é como Nassim Nicholas Taleb, um grande matemático, escreve em seu livro O Antifrágil. Você usar da antifragilidade, você se reerguer frente às crises, sim, como resiliente, mas não apenas se reerguer no estado original, mas evoluir em cada crise. Como os Saiyajins do anime do Dragon Ball Z, que se tornavam mais fortes a cada luta, também como os Cavaleiros do Zodíaco também no mesmo anime. A cada luta, a cada fracasso, a cada revés, nós crescermos, porque é assim que nós sabemos que nós, de fato, estamos crescendo próximo ao nosso destino. E a gente pode colocar vários exemplos de vida que existiram antes de nós. Podemos colocar, por exemplo, a vida de Sócrates. Sócrates, em seu fim da sua vida, aparentemente estava em fracasso, porque ele foi condenado a beber cicuta, que era um veneno que existia à época, porque ele estava aparentemente desvirtuando os jovens e utilizando o ateísmo, porque ele não ia de acordo com os deuses da sua época. Sócrates parecia estar fracassado, porque ele morre envenenado, porque ele precisa beber o seu veneno. Mas será que, olhando na nossa ótica, será que Sócrates foi fracassado? Durante todos esses anos, esses milênios de anos que nós temos aqui após a vida de Sócrates, nós ainda dividimos a história filosófica entre pré-socráticos e pós-socráticos, porque Sócrates permaneceu fiel à sua filosofia de vida, de buscar conhecer a si mesmo e também de buscar viver uma vida ética. Sócrates foi fracassado aos olhos humanos, mas ele atingiu sucesso, porque ele não permitiu que esse fracasso ditasse ou permanecesse com que ele continuasse nesse estado de derrota temporária, porque ele ressignificou o lugar que ele estava. Coloca o exemplo de Jesus, por exemplo. No final de sua vida, Jesus parecia estar perdendo, parecia estar em fracasso, mas o fracasso de Jesus o tornou triunfante, porque Jesus alcança o sucesso
morrendo ou entregando sua vida por aquilo que ele acreditava. Então, que nós finalizarmos a aula de hoje, nós possamos entender que cada fracasso, meus amigos, pode ser ressignificado se nós entendermos que nós não estamos fracassados, mas na verdade nós estamos com uma derrota temporária, que pode ser uma bênção disfarçada de vitória, porque cada derrota traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Que possamos ter essa verdade em nosso coração, aplicando cada princípio aqui, porque certamente eles podem nos ajudar a atingir o sucesso. Eu espero que você amanhã, para que nós possamos continuar concluindo esse livro. Muito obrigado, forte abraço, boa noite.